antes do fim deste século. Sobre essas terríveis notícias, vamos conversar agora com Carlos Nobre, cientista e climatologista, uma referência internacional em estudos sobre aquecimento global. E vamos falar também com Catalina Leite, que é repórter do Povo Mais. Muito boa noite aos dois. Obrigado. Boa noite, Carlos, Catalina. Obrigado pela participação. Queria começar perguntando ao nobre cientista Carlos Nobre. O senhor, em entrevista ao Estadão, publicada hoje, o senhor se diz apavorado. Por que, pergunto eu, a crise climática explodiu antes do que os próprios cientistas previam e por que ninguém conseguiu prever isso? Olha, eu estou nesses 39% dos brasileiros que estão apavorados. E eu sou um cientista dessa área climática. Por que nós estamos apavorados? Muitos cientistas, a maioria está apavorado. Porque nós prevíamos, em 2022, começo de 2023, que se nós continuássemos com as emissões aumentando no planeta, nós poderíamos atingir um primeiro ano a temperatura 1,5 graus mais quente que 1850, 1900, que ainda o aquecimento global estava começando naquela época. Poderíamos atingir, talvez em 2028, que poderia ter um El Niño também, que aqueceria, e depois poderíamos atingir permanentemente 1,5 graus se continuássemos aumentando as emissões dos gases de efeito estufa 2033 a 2035. Olha o risco que nós atingimos pela primeira vez, 1,5 graus mais quente que aquele período, em 2023, a partir de junho. São 14 meses até agora, junho do ano passado até agosto desse ano. Setembro continua muito quente no planeta. E se nós continuarmos acima de 1,5 graus em 2025, nós teremos atingido permanentemente 1,5 graus. Isso 10 anos antes do que se estimava. A ciência dizia, se continuar as emissões, poderemos atingir permanentemente 1,5 graus lá 2033, 2035. Então, é um risco enorme, por isso que nós, muitos cientistas como eu, estamos apavorados, porque nós nem tínhamos previsto que atingiria 1,5 graus em 2023, 2024. Nós falamos, o El Niño, um El Niño previsto corretamente, forte, em 2023, começou em maio de 2023, e nós falamos, com El Niño a temperatura chegaria a 1,3 graus. Ela estava a 1,2 graus em 2022. Aumentou 0,2 graus a mais. O El Niño desapareceu em maio, a temperatura continuou muito quente. O Atlântico Norte bateu todo o recorde histórico de temperatura. Então, nós ficamos, entre aspas, aí, ou cientificamente apavorados, porque nós prevíamos que esse 1,5 poderia ser atingido permanentemente lá daqui a 10 anos, e ele foi atingido muito antes. Então, isso mostra. E com esse 1,5 graus, veja como os eventos extremos, ondas de calor, secas, o fogo, as chuvas intensas, como aconteceu no Rio Grande do Sul, como isso explodiu no mundo inteiro, não é só no Brasil. Então, isso mostra, se um dia a gente ficasse em 1,5 graus, que esse é o Acordo de Paris, nós teríamos que estar totalmente preparados para esses eventos acontecendo como estão acontecendo agora. Nós não estamos preparados. Catalina,